Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam At Guru Pranatosh Maham Om Shanti, 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 Om. Ok. Panchadasi, capítulo 3. Nós estamos desdobrando os versos que discriminam o ser dos 5 koshas. É curioso porque nós fizemos recentemente essa mesma discriminação entre as 5 bainhas e o ser no texto do Vivekachudamani. E nós entramos recentemente na mesma análise, né, dos 5 koshas, das 5 bainhas, dos 5 invólucros. E foi interessante porque ele é apresentado por Swami Vidyaranya, dá um ângulo ligeiramente diverso. Então, o último dos versos aqui, nós estamos discriminando o ser do Anandamaya Kosha, okay? Que é o Kosha, que é o nível de experiência humana, né? Assim chamada a experiência de paz, satisfação, alegria, né? Shanti, né? A bem-aventurança, né? Então, esse estado mental, né, de Shanti, Shanti, paz, bem-aventurança, satisfação quase perfeita, né, do ponto de vista de experimental, é aquilo que nós nos referimos como nós dizemos que, ok, eu estou agora identificado com o meu Ananda Maya Kosha, o Kosha, né, da bem-aventurança, da paz, do corpo causal. Né? Então, quando o corpo sutil consegue o que ele quer, ele se volta para dentro. Esse dentro é, entre aspas, naturalmente. Ele capta o reflexo da bem-aventurança da consciência e se funde no sono consciente. Como tal, ele é conhecido como o Kosha, a bainha da bem-aventurança. Então, quando o corpo sutil consegue o que ele quer. Esse corpo sutil, no Vedanta, principalmente para aqueles de vocês que são relativamente novos. Oi, Daniele, eu não conhecia você, seja muito bem-vinda. Hein? Depois a gente fala antes de terminar a aula, quero saber de onde é que você chegou. Então, quando o corpo sutil consegue o que ele quer, esse corpo sutil, e eu quero dizer isso, no Vedanta, nós apresentamos o indivíduo Jiva como um objeto senciente constituído por 3 corpos. Na verdade, todos os objetos sencientes, eles possuem 3 corpos. Um corpo causal, um corpo sutil e um corpo denso físico material. Okay? Então, o corpo sutil é o corpo o qual permite à consciência brilhar ou refletir de tal modo que ela produz esse fenômeno chamado jiva, ou o intelecto humano, ou a mente humana. A gente faz uso de diversas palavras para ilustrar ou descrever esse fenômeno jiva, essa consciência humana, a consciência que reflete, que brilha no corpo sutil de todos os jivas, até mesmo nas bactérias e nos vírus. Nos vírus eu não sei, porque dizem que os vírus não é realmente uma entidade, não é realmente um jiva, entendeu? Mas eu não entendo disso. Mas o corpo sutil aqui, quando o corpo sutil consegue o que ele quer, se refere exatamente ao jiva, ao intelecto, ao ego do indivíduo. Quando o jiva ele consegue o que ele quer, ele se volta para dentro. O que significa ele se volta para dentro? Ele não significa que ele tem que fechar os olhos, tapar os ouvidos e entrar num quarto escuro, se esconder debaixo da cama e dizer, ok, agora eu vou voltar para dentro. Não. Voltar para dentro significa somente que as tendências extrovertidas da mente
entendeu? Quais são essas tendências extrovertidas da mente? As tendências de, eu quero o que eu quero e eu não quero o que eu não quero. Okay? Então, essas tendências de correr para ver e correr para evitar, elas cessam, entendeu? Elas simplesmente repousam, elas permanecem suspensas. Okay? Então, quando o jiva consegue o que ele quer, ele se volta para dentro no sentido de que aquela tendência extrovertida, né? Ou extrovertida ou extroversa, Alex? É extrovertida. Ou extrovertida, aquela tendência extrovertida, ela cessa, então parece que como se o jiva tivesse se tornado para dentro. Não, é simplesmente que as suas vasanas, elas entraram em repouso, a mente já não começa a projetar coisas para obter e coisas para evitar, aí o indivíduo ele experiencia o quê? Experiencia o reflexo ou o brilho da consciência numa mente em repouso, né? Quando o meu corpo sutil é em repouso, quando ragas e dveshas, como rajas e tamas, elas não são mais predominantes, sattva se torna mais predominante, e esse corpo sutil se torna um espelho refletor no qual essa experiência chamada Nanda Maya Kosha pode ser experimentada pelo jiva. Então, ele se volta para dentro, no sentido que ele para de correr para ver e correr para evitar, e ele naturalmente, inevitavelmente, ele capta esse reflexo natural da consciência brilhando numa mente resolvida, ou resolvida através da obtenção do que ela quer, ou através da compreensão dos ensinamentos dos Upanishads. E capta esse reflexo da bem-aventurança da consciência. Capta esse reflexo da consciência, entendeu? Que se manifesta como bem-aventurança, seria melhor traduzido. Ele capta o reflexo da consciência que é experimentado como bem-aventurança. E funde-se no sono consciente. Olha que bonito isso, agora eu lembrei. Semana passada eu falei, essa frase é uma frase maravilhosa, eu adoro esse tema, entendeu? A gente está acordado, mas a gente experiencia o aspecto do sono profundo no estado de vigília. A gente está experimentando o estado de sono profundo, uma mente em total repouso, sem nenhum desejo, sem medo, entendeu? Mas a mente permanecendo alerta. No estado de vigília, a gente experiencia o sono consciente. Esse sono consciente é um conceito maravilhoso porque ele denota a superioridade desse Ananda Maya Kosha do estado de vigília. Porque o Ananda Maya Kosha no estado de Nirvikalpa Samadhi e no estado de sono profundo, eles possuem pouco valor. Porque em ambos aqueles estados, o intelecto ele não é alerta, ele não está presente para poder compreender a sua real natureza como Brahman. Entendeu? Por isso que yoga se torna um vício, entendeu? Porque você experiencia o reflexo da consciência, aí você quer mais, e você quer mais, e você quer mais, e toda vez que você suspende a sua sadhana, o seu esforço, você perde aquela experiência, né? Então, esse reflexo da consciência é muito superior, esse Ananda Maya Kosha é muito superior quando o intelecto é mantido presente e alerta no estado de vigília. Né? Então, ele experiencia aquilo que em alguns dos nossos textos é apresentado como um sono consciente. Né? Eu estou dormindo para o mundo e alerta para a minha plenitude. Portanto, entendeu? Eu sou desperto para a minha plenitude, eu estou dormindo em relação ao mundo, portanto, o mundo já não me atrai como me atraía quando eu era simplesmente um jiva, um yani, um samsari, né? Um karmi. Né? Esse Ananda Maya Kosha é conhecido como a bainha da bem-aventurança.
Então, é o kosha, o nível de experiência humana, que nos permite essa sensação, esse sentimento, essa experiência de satisfação, de plenitude, não está faltando nada, eu estou em paz, estou tranquilo. Todos nós conhecemos esses momentos da vida, né? Momentos que eu me sinto like, não, chega, estou satisfeito, é um momento de perfeição, de satisfação quase perfeita, entendeu? É quando a mente é resolvida, muitas vezes, espontaneamente, devido à composição dos 3 gunas, a mente se modifica, se recompõe, se reconstitui de tal modo, em uma proporção tal, que uma predominância de sattva ocorre, e quando você vê, você está naquele momento, uau, não? Eu gostaria de viver assim eternamente. Né? Mas aí o que ocorre? A condição mental do jiva se modifica porque essas constituições proporcionais dos 3 gunas estão em constante modificação. Né? Rajas aparece, tamas aparece, e aquela sensação experiencial de bem-aventurança, ela se modifica. Helena, querida, posso dizer uma coisa? Helena? Só quero dizer uma coisa para você, Helena. Helena, Helenita. Helenita, para você e para todos. Eu aprecio muito que vocês estejam com a câmera de vocês abertas, mas eu prefiro, se vocês estiverem constantemente em contato com o seu celular ou falando com outras pessoas, eu preciso que a câmera, prefiro que a câmera permaneça desligada, ok? Obrigado. Como tal, é conhecido como a bainha da bem-aventurança. A bainha da bem-aventurança, Ananda Maya, é uma massa indiferenciada de pensamentos extremamente sutis. São vritis, são pensamentos, são modificações da consciência, e eles são tão sutis que eles ainda assim são capazes de experienciar, né? Mas eles são extremamente sutis, que são voltados para dentro e refletem a consciência. De novo, se voltados para dentro são aqueles vritis que já não estão fascinados pelos objetos do mundo exterior. Eles estão simplesmente num estado mental chamado mente contemplativa, mente refletiva, entendeu? Mente pacificada. Né? Então, a bainha da bem-aventurança é uma massa indiferenciada, é como se não existisse nada além dessa indiferenciação de um pensamento extremamente sutil, e esse pensamento, no caso do sono profundo, é chamado prânia, né? No caso do meditador, do intelecto sutil, entendeu? É chamado de sattva, é um eu sou, que é a coisa mais sutil que existe, aquilo que o Nisargadatta Maharaj se referia como o eu sou, pensamento eu sou, e né, ele costumava chamar de consciência pura, que criou muita confusão, o que criou muita confusão no mundo espiritual, por décadas. Que são voltados, eles refletem a consciência. Eles são chamados de Shanti, de paz, e eles são chamados de Sattvika Vrit, em outras palavras, esse Vrit mais sutil chamado Sattva, essa energia, essa qualidade mais sutil, entendeu? Existe chamada Sattva. Eles são chamados de paz, de vrit. Rajas é suprimido nesse estado. É o que ocorre toda vez que a gente se encontra naquele estado, né? Rajas, essa tendência, né? Extrovertida, entendeu? Ela simplesmente ela é neutralizada, e aqui diz que é suprimido por sattva, porque sattva desenvolve uma dominância, aí rajas é suprimido. Tamas é suprimido também quando você experiencia o Ananda Maya Kosha e permanece alerta, sem cair no sono profundo e sem cair em Nirvikalpa Samadhi. Ramana Maharshi, eu ouvi isso mais de uma vez de Papaji, ele dizia às pessoas em torno a ele, não caia em sono profundo do Nirvikalpa Samadhi, permaneça alerta, entendeu? Ele costumava dizer, esse sono, esse Nirvikalpa Samadhi é como um sono, não vai te ajudar, entendeu?
Permaneça aqui, mas permaneça alerta. Né? Então, se a gente cai nesse sono profundo, a gente vai experimentar esse Ananda Maya Kosha. Né? Mas ainda assim, esse vritti sutil do jiva, do intelecto do meditador, ele permanece alerta, sem cair em samadhi, sem cair em sono profundo e ainda assim em total shanti, em total satisfação, sem nenhum outro vritti mais denso que o motive a fazer, pensar, agir, discriminar, nada, simplesmente aquela experiência de bem-aventurança que todos nós conhecemos. Né? A gente precisa compreender esses mecanismos, compreender como ocorrem esses momentos, né? Como nós experimentamos, o porquê de experimentarmos esses momentos e o modo de experimentar esse momento de modo mais resolvido, muito embora o autoconhecimento e a liberação não seja uma experiência, não seja um estado mental satívico. E a gente vai ter oportunidade de mergulhar mais nisso, porque esses versos aqui, eles são versos muito profundos e é a essência do autoconhecimento. É a essência, entendeu? É autoconhecimento puro. São versos muito ricos, muito sutis, mais avançados, requerem a atenção de todos. Por isso eu peço a vocês, não se distraiam, não levante para cá e para lá, etc. Procurem permanecer juntos comigo fazendo essas análises. Eles são chamados de Shanti. Rajas é suprimido nesse estado, então eles são semelhantes ao Vrittis tamásicos, pois não há atividade. Então, esse Shanti, essa paz do estado de vigília, entendeu? Os Rajas é suprimidos, a pessoa não... Eu levantar daqui para fazer alguma coisa, eu estou satisfeitíssimo, né? Como a gente dizia. Eu estou pleno, estou tranquilo, não tem nada que esteja faltando aqui. Nenhuma atividade é necessária. Então, eles são semelhantes àqueles vritis tamásicos. O vritti tamásico é aquilo que nos induz ao sono profundo. Por quê? Porque não existe nenhuma motivação por atividade, entendeu? Não existe nenhuma ativação. Não existe rajas, entendeu? Eles são semelhantes aos vritis tamásicos, aquelas energias tamásicas. A energia tamásica nos conduzem ao sono, entendeu? Ao cochilo no meio da meditação, mas esse não. Esse é um outro tipo de vritti parecido com os tamas, mas por quê? Porque ele não induz a atividade, mas ainda assim ele induz ao reflexo da consciência e um estado de alerta, um estado de presença. A presença é uma palavra muito perigosa. Um estado de uma condição de alerta, uma outra palavra que eu usei recentemente. Atenção. Não. A gente precisa permanecer alerta. Eu esqueci uma outra palavra que eu falei recentemente. Focado, não. Não, talvez tenha sido alerta mesmo, entendeu? A mente precisa permanecer alerta. Não, se ela cai é porque esse o vritti do meditador sutil, ele se transformou em tamas. Rajas é suprimido. Existe algum tamas ali, e o tamas ele não pode prevalecer, senão a gente entra em Nirvikalpa Samadhi ou a gente entra em sono profundo. Não existe nenhuma motivação para alguma atividade, mas a mente precisa permanecer alerta, presente, atenta. Tá? Os vrittis tamásicos absorvem a bem-aventurança, mas os vrittis satívicos a refletem. Olha que bonito. Ó. Os vrittis tamásicos, quando a gente desenvolve mais tamas naquele estado, diz assim, oh, que beleza, agora eu vou dormir. Né? Aí é uma delícia, a gente adora dormir. Todos os nossos problemas são resolvidos. Esse vritti tamásico, o prânia, ele absorve a consciência, ele não brilha com a consciência, ele não reflete a consciência, enquanto que o sattva vritti, ele permanece presente, a mente permanece atenta,
alerta, né? No estado de vigília e ainda assim sem nenhuma modificação, nenhuma motivação para qualquer ação, seja ela mental, intelectual, etc. Ela simplesmente tem a possibilidade de desfrutar dessa bem-aventurança. Nós estamos nos referindo ao aspecto experiencial da bem-aventurança. Como a gente sabe, no Vedanta, o convite é, sempre que nossas mentes desenvolvam essa dominância de Sattva, o convite, o objetivo número 1, não é ficar curtindo o barato desse reflexo. Muito embora não seja proibitivo, não seja proibido curtir esse barato. Mas o convite é quando nossas mentes se encontram nessa condição extremamente alerta, presente, atenta e satírica, a gente comece a revisar esses apontamentos do Vedanta que indicam, entendeu? Que revelam o fato da minha real natureza ser somente a consciência, a existência infinitamente não limitada, né? São duas possibilidades que a gente tem. A gente fica lá curtindo o barato desse bliss, que era o que eu fazia anos atrás, antes de eu levantar do meu colchão, do meu poltrona de meditação e nunca mais voltar, entendeu? Quando a gente dá conta que esse bliss é maravilhoso, esse reflexo, entendeu? Esse bliss, esse ananta, né? Mas ainda assim é temporal. Ele passa, ele se modifica, né? Para dormir bem, é necessário. Nós vamos estar analisando aqui, esse é uma passagem muito interessante, porque nós entramos um pouco nisso domingo passado, vai analisar a diferença entre o Ananda Maya Kosha experiencial e o Ananda Maya Kosha do Yani. O Yana Ananda Maya Kosha e o Ananda Maya Kosha experiencial. Entendeu? A gente vai analisar essas diferenças, essa sutilidade, a nuance dessa diferença, que é muito sutil e que precisa ser acompanhada com muita atenção. Para dormir bem, é necessário um bom karma, punya, o qual nasce de ações satívicas. Quando a gente vive uma vida, um estilo de vida satívica, a gente tem uma mente mais satívica, mais dharmica, as nossas ações são em harmonia com o Dharma. Então, o que ocorre? Ocorre que a gente tem um bom karma, a gente tem punya, a gente vai desenvolvendo uma conta kármica de mais punya, mais punya, mais punya, mais punya, pelo menos do ponto de vista individual. Né? Do ponto de vista do coletivo, não se sabe, pode aparecer um coronavírus, aí já o meu punya pessoal, entendeu? É impactado do punya, do karma coletivo. O meu karma pessoal já entra, entendeu? Em contraste com outro karma coletivo, né? Mas, em geral, para a gente dormir bem, é necessário que a gente viva uma vida em harmonia com o Dharma, mantenha uma mente dharmica, uma mente satívica, de modo que a gente vá sempre recebendo mais e mais punya karma, circunstâncias favoráveis, aí de noite a gente dorme bem. Né? Já raja, a pessoa rajásica é um problema. Rajas é o resultado do Papa Karma. O Papa Karma, Rajas produz Papa Karma, é um círculo. Né? Muitos Rajas, ele não necessariamente produz Papa Karmas. Tamas produz definitivamente Papa Karmas. Mas uma pessoa muito rajásica, ela vai viver uma vida, entendeu? Mais estressante, mais ansiosa, né? E ela vai experimentar um pouco de papa misturado com punya. E dependendo da tendência rajásica do indivíduo, algumas dessas pessoas terão dificuldade de dormir. Porque dormir é parte, né? Parte integrante de uma vida saudável do ponto de vista físico, mental e psicológico emocional. A gente tem que ficar muito atento com a nossa mente, nossas contemplações intelectuais, as nossas atividades, o nosso estilo de vida, de modo que a gente possa, quando chega de noite,
a gente possa descansar a cabeça no travesseiro, que a gente ama, o travesseirinho nosso, né? Eu, quando viajo, eu sempre levo o meu travesseiro velho comigo. Então, a gente encosta a cabeça no travesseiro e a gente quer ter pelo menos 6, 8 horas de sono profundo, né? Então, é um punha importantíssimo, mas não é uma coisa que a gente pode realmente imaginar que, não, isso aí é parte da natureza. Todo mundo tem direito e todo mundo recebe esses 6, 7, 8 horas de punha do sono. Não, eu conheço diversas pessoas que produziram tantos papakarmas devido a tantos tamas predominando a mente, a vida e as atividades do indivíduo, ou tantos rajas excessivos em combinação com tamas, pessoas que vivem dentro desse coquetel chamado avidya, uma vida governada por rajas e tamas, entendeu? Aquelas pessoas muitas vezes desenvolvem tantos papakarmas que elas não conseguem nem dormir, elas têm dificuldade e acabam, né, tendo que tomar essas pílulas, né, para dormir e dormir mal. Por ser toda pervasiva, Anandamaya Kosha, né, o aspecto mais sutil dos nossos 3 corpos, né, porque é o nosso estado causal, né, é a nossa condição causal, é o nosso corpo causal. O causal é aquilo que causa o sutil e o físico, e não somente causa, mas ele pervade, né, pervade os outros 2 corpos. Ela pervade os outros 2 corpos e ela está presente nos sonhos e no estado de vigília. Então, esse Anandamaya Kosha, esse estado de bem-aventurança, ele é a nossa disposição no sono profundo, muito embora o nosso intelecto seja suprimido, né, não esteja presente, mas ele também é presente no nosso estado de vigília. E aí que é importante saber que esse Anandamaya Kosha, esse nível de experiência humana, é sempre à minha disposição, entendeu? À minha disposição como o aspecto sattvic, como o aspecto satívico da minha mente, né? Do meu intelecto. É uma felicidade. Não. Por ser todo pervasiva, Anandamaya está presente nos sonhos e no estado de vigília também. Quando os desejos são satisfeitos, a mente se torna satívica e a felicidade é experimentada. A bainha da felicidade é tanto o sono profundo, o sono, como o guna sattva. There we go. Então, nós temos essas 2 possibilidades de experimentar Anandamaya Kosha. O Anandamaya Kosha do sono profundo, né, que é uma paz decorrente do fato de que não existe nenhum reflexo, não existe a dualidade sujeito e objeto, os sujeitos desaparecem, o jiva, os objetos desaparecem, o jiva sujeito desaparece, e aí a gente experiencia aquele shanti, a gente experiencia esse shanti, mas o vritti que experiencia esse shanti é um vritti tão sutil, chamado pranya, que ele não possui a capacidade intelectual de compreender a sua natureza como Brahman, né? Por outro lado, no estado, a felicidade, essa bainha da bem-aventurança, essa bainha do Ananta, né? Ela é presente tanto no sono quanto como o Guna Sattva. Quando ela se apresenta no nosso estado de vigília como o Guna Sattva, aí sim, esses momentos, eles potencialmente, eles nos propiciam a possibilidade de crescimento, de compreensão, de discriminação, né? De revelação, porque o meu sattva, o meu intelecto está presente, está alerta. Eu estou aqui como representado como o meu intelecto sob a influência de sattva. Eu experiencio essa paz inerente da ausência de rajas e tamas excessivos. O meu corpo sutil, ele é em perfeito equilíbrio, entendeu? E naquela condição eu tenho a melhor plataforma possível para investigar e constatar
essas revelações como oferecidas pelos Upanishads. Aham Brahmasmi, Tatvamasi. Essa é a minha realidade, essa é a minha natureza. Então, essa é a vantagem dessa bainha da bem-aventurança no estado de vigília, quando esse Anandamaya Kosha se torna o Guna Sattva. É uma felicidade experiencial e não está disponível permanentemente. Assim, não pode ser a consciência eterna. Se você deseja a felicidade experiencial no estado de vigília, precisa experimentar a consciência refletida em um corpo sutil satívico. Então, aí no final, esse comentário, ele quer colocar os pingos nos is, como eu diria no meu tempo de garoto, ele quer, né, definir bem as coisas e dizer, ainda assim, essa bainha da felicidade, quando ela ocorre no estado, né, de predominância do Guna Sattva, ainda assim é uma felicidade experiencial. Okay? Experiência é experiência. E não está disponível permanentemente. Entendeu? It's bound by time. Se modifica com o tempo. Se converte gradualmente, aquela dominância de Sattva se converte em algumas rajas, a mente começa a se tornar um pouco mais, entendeu? Reflexiva, um pouco mais projetante. Quando a gente vê, a gente escorrega naquele estado de bem-aventurança. É uma felicidade experiencial, não existe permanentemente. Assim, esse estado de Anandamaya Kosha, seja através da obtenção daquilo que eu quero, evitar aquilo que eu não quero, resolvendo a minha mente através do haver e evitar. Essa Anandamaya Kosha também através das minhas meditações, através das minhas sadhanas, de tal modo que eu induzo a minha mente uma dominância de Sattva, ainda assim esse estado não é autossustentável. Não existe sustentabilidade natural, não existe permanência, requer constante esforço, entendeu? Esforço para de novo conseguir ver o que eu quero e evitar o que eu não quero, esforço again and again para tentar manter a minha mente naquela condição de dominância de Sattva. Ambos esses aspectos do Anandamaya Kosha, do sono profundo, né? Do Guna Sattva, através da obtenção ou através do Samadhi Yoga, tudo isso é felicidade experiencial, não está disponível permanentemente, portanto, não pode ser a consciência eterna. Vocês lembram, aqueles de vocês que me conhecem já há algum tempo, muitos anos atrás, quase uma década atrás, eu levantei do meu cushion. Como é que a gente chama cushion, Alex? Poltrona? Não, cushion de meditação. Cushion de meditação. Almofada. Obrigado. Então, alguns de vocês já devem ter ouvido essa história minha diversas vezes. Uma vez, eu finalmente levantei da minha almofada de meditação e falei, chega, estou de saco cheio. Não quero mais saber de Anandamaya Kosha. Entendeu? Eu estou viciado, eu me tornei um junkie. Eu não conseguia viver o meu dia sem passar algumas horas de manhã assim e algumas horas de manhã, né? Na parte da noite, with my fix. Eu tinha que tomar minha droga, entendeu? Um dia ficou claro para mim, assim, chega, não pode ser isso. A iluminação, a libertação não pode ser isso, porque quando eu me levanto daqui e começo a viver a minha vida, daqui a pouco eu começo a ficar irritado, nervoso, brigar com minha esposa, meu irmão, meu filho, com a minha cozinheira no restaurante. Mas que tipo de iluminação é essa? Entendeu? Então, não é a felicidade experiencial não pode ser o ser, não é permanente, portanto, não pode ser a consciência plena, não pode ser aquilo que chamam de iluminação. Se você deseja felicidade experiencial no estado de vigília, precisa experimentar a consciência refletida
no seu intelecto satírico. Se você deseja felicidade experiencial, quem é que deseja felicidade experiencial? Eu, todo mundo quer, eu quero, eu vivo para ser feliz. Né? E a gente só consegue conceber a ideia de felicidade do ponto de vista experiencial. Bliss, êxtase, orgasmo sexual, uma boa feijoada na quarta-feira em São Paulo. Então, se você deseja a felicidade experiencial no estado de vigília, você precisa experimentar a consciência refletida no corpo sutil satírico. Period. Todos nós gostaríamos, embora todos nós já saibamos que requer constante esforço e trabalho para manter uma mente satírica. No momento que você suspende os seus esforços, a mente se modifica. No momento que você vai para o escritório, os problemas vêm para você, a sua mente se torna rajásica e tamásica, você perde a sua iluminação. Não? Mas ainda assim, todos nós concebemos a ideia de que a libertação, a iluminação, a realização é uma experiência desse reflexo da consciência numa mente meditativa, numa mente sativa. Vocês entendem o porquê? O símbolo do iluminado é aquele que caminha com uma mente sempre iluminada, os seus passos são iluminados, entendeu? O Osho Rajneesh caminhava assim todo o tempo, como um zumbi. Tá? Então, se você vê um Yanni, se o Yanni for um Yanni que chuta, que fala alto, que faz isso e que faz aquilo, você, esse cara não pode ser um Yanni, entendeu? Swami Shimayananda não poderia ser um Yanni. E Sargadatta Maharaj jamais poderia ser um Yanni, porque ele cuspia, ele gritava, ele jogava as pessoas fora do quarto dele, entendeu? Por quê? Porque as pessoas pensam que Ananda Maya Koja, essa experiência de seja a iluminação. Não, essa experiência, ela vem e vai, ela se modifica constantemente. Não importa o quanto esses gurus tentem falsificar esse estado, mas aqui e ali, né, a gente vê as denúncias. O cara tinha aquela aparência de santo, se comportava como um santo, andava como um santo, falava como um santo, mas agora a gente descobre que por trás das cortinas era tudo uma outra personalidade. Experiencialmente, a gente jamais vai conseguir aquilo que é eterno. Okay? O eterno só pode ser obtido através da compreensão, e a gente vai mergulhar mais e mais nessa distinção. O verso número 10. A bainha da bem-aventurança também não se trata do ser, porque é temporal e impermanente. A bem-aventurança que se reflete nela é a consciência eterna e imutável. Now we are getting there. Agora a gente está chegando lá. Essa bainha da bem-aventurança, essa coxa, esse estado, essa condição, esse nível de experiência humana, de satisfação quase perfeita, que é um reflexo da consciência, é uma consciência que brilha numa mente livres de ansiedades, aflições, desejos e medos. Essa condição humana também não é o ser. Por quê? Porque é temporal e impermanente. A bem-aventurança, que é a consciência que se reflete nela, ela sim é eterna e perfeita. A bem-aventurança que se reflete nela, que se reflete nessa bainha, é a consciência eterna e imutável. Em outras palavras, aquilo que nós somos, a consciência, o ser, que brilha indiscriminadamente, independentemente da nossa condição mental, seja ela tamásica, rajásica ou satívica, aquilo que nós somos, aquilo que é Ananta, que é a bem-aventurança. Por quê? Porque é aquilo cuja natureza é um without, um sem o segundo. Total não limitação, existe somente isso, a consciência, a existência, a nossa real natureza. Então, essa é a bem-aventurança.
A bem-aventurança é a consciência que reflete no intelecto sutílico para produzir o orgásmico espiritual. Mas somente a consciência, a existência, a nossa real natureza, é Ananta. Sou eu que sou Ananta, sou eu que sou ilimitado, infinitamente ilimitado, além do tempo, além do Maya, sou eu. Mas ainda assim, eu vou propiciar aos meus jivas uma experiência de Ananta, de tal modo que, em seu devido tempo, os meus jivas possam começar a amadurecer, crescer e começar a investigar a raiz, a fonte verdadeira desse Ananta. Porque essa fonte não é o intelecto satívico. O intelecto satívico não é a fonte de Ananta. Entendeu? Nós precisamos do intelecto satívico para experimentar Ananta, mas a real fonte do Ananta é aquilo que eu sou, é aquilo que nós somos. Entende? Nós somos a consciência. Nós refletimos em todos os corpos sutis, nós brilhamos neles, ok? E quando nós brilhamos neles, a experiência vai ocorrer. Se o corpo sutil é extremamente satívico, a gente vai experimentar a bliss, o orgasmo espiritual, a transcendência, né? O êxtase, a paz, o amor incondicional, qualquer que seja a experiência mística, ok? Mas aquela fonte real de Ananda Maya Kosha é a consciência. Consciência, porque somente a consciência, por natureza, é inteira, plena e completa. O corpo sutil, o intelecto, né, do Jiva, que é o reflexo da consciência, ainda assim, ele é em constante modificação, o intelecto do Jiva. Por quê? Porque esse reflexo depende da composição, proporção dos 3 gunas operando no corpo sutil. Toda reflexão, todo reflexo, seria melhor, todo reflexo pressupõe uma fonte original de luz. Como a gente sabe, eu estou vendo aqui o reflexo da luz, porque tem um espelho, né, que está refletindo e está jogando um pouco de luz aqui dentro da minha casa. Assim, estou curtindo uma luz refletida aqui. Então, não existe luz refletida sem uma luz original. Todo reflexo pressupõe uma luz original. Esse reflexo que a gente curte é uma sombra pálida da plenitude do ser que nós somos. A gente experiencia como Ananda Maya Kosha experiencial, mas a gente precisa compreender, rastrear essa bem-aventurança e compreender a fonte real dessa bem-aventurança. A fonte real dessa bem-aventurança sou eu. Ananda, não Ananda, eu sou eu. Ananda, Satit, Ananda. Os 3 aspectos, as 3 naturezas daquilo que nós somos. Né? Consciência, existência e Ananta, livre de qualquer coisa, outra que eu mesmo, livre de qualquer limitação. Né? Todo reflexo pressupõe uma fonte original de luz. Você não vê o seu rosto, mas não duvida da existência dele. A gente não duvida da existência dos nossos rostos. A gente sabe que a gente tem um rosto, a gente não precisa ver, não precisa tocar todo o tempo. Por quê? Todas essas dicas são indicações daquilo que é Jnana, conhecimento. A gente sabe que a gente tem um rosto. Eu sei como é que é o meu rosto, eu sei como é que é o meu nariz, meus olhos, a cor, etc, etc. Eu não preciso tocar o meu rosto, eu não preciso me olhar no espelho frequentemente. Por quê? Porque esse é um conhecimento firme, sempre presente, o conhecimento do meu rosto. De vez em quando a gente tem que ir lá, né, Cardoso? Porque aí quando a gente vê, putz, já tem mais rugas agora. Então a gente tem que fazer um update da imagem, né? A minha imagem. Opa, mais careca ainda e com mais rugas, né? Mas, a parte disso, a gente tem o conhecimento. A gente não precisa ver o rosto. Você não vê o seu rosto, mas ainda assim você
convicto, né, tem total conhecimento da existência dele, sem alguma dúvida. Você não pode ver a sua face original. Então, o que a gente está querendo dizer? A gente não consegue ver a face original. Isso me lembra dos tempos do Osho Rajneesh. Teve um período que ele colocou esse conceito para a gente. Ele falava assim, você tem que compreender qual é a sua face original. Isso foi nos anos 70 ainda. A sua face original, the original face, entendeu? Então, é uma analogia não tão sofisticada, entendeu? Mas a gente, porque é fácil, a gente cria uma denotação, uma conotação de que existe a minha face física, mas existe uma face transcendental. Não. Mas, analogicamente, a gente não consegue ver a luz original, a gente vê somente o reflexo. Como é que a gente vê o reflexo daquilo que nós somos? A gente vê o reflexo daquilo que nós somos como experiência. Experiência somente é possível através da consciência brilhando, refletindo no meu corpo sutil, no meu intelecto. Então, como é que eu sei que eu sou a consciência? Porque eu experiencio o reflexo, que é a experiência. Ah, não, porque para mim eu decidi que o único modo de identificar aquilo que eu sou é se eu estiver experienciando Ananda Maya Kosha, o bliss, o êxtase, o silêncio, paz, amor. Então, só quando eu tiver esse tipo de experiência que é condicionada por tantas áreas, aí eu posso dizer, não, agora eu sei o que eu sou isso. Não, qualquer experiência é uma propaganda, porque quando a gente percebe a experiência, a gente pode rastrear a experiência e compreender a luz que nós somos, a consciência que nós somos, que reflete no nosso intelecto, de tal modo que o intelecto possa produzir essa experiência, produzir esse contato com o objeto do campo. Você não pode ver a sua luz original, a eterna consciência não limitada. Você pode objetivar e experienciar o quê? O seu reflexo, o reflexo no intelecto satívico. A gente pode somente experienciar o reflexo. Esses versos discriminam a felicidade experiencial da natureza da consciência como Ananta. Esses versos servem para discriminar essa felicidade experiencial, que é o reflexo da consciência numa mente bem resolvida, que produz essa experiência que eu gosto de chamar de satisfação quase perfeita, ok? Esses versos servem para discriminar esse aspecto experiencial do Ananda, entendeu? Da natureza da consciência como Ananta, sem nada além de si próprio, entendeu? Não dual, sem o outro, sem nada mais, nada além de si próprio. Essa felicidade não é uma experiência, por quê? Porque existe uma distinção muito clara entre experiência e natureza. Propriedade e natureza. Não é uma propriedade, não é uma experiência, é a natureza. A nossa natureza é a não limitação. E essa natureza ela pode ser experienciada através do seu reflexo, mas ela só é libertante quando ela é compreendida através do rastreamento do efeito desse reflexo, de tal modo que eu possa firmemente compreender a minha real natureza como consciência, existência Satchitananda, infinitamente não limitada. Essa é a discriminação. Essa é a parte mais difícil para os buscadores de mosca. Abrir mão desse fascínio, dessa obsessão pela experiência e aceitar o conhecimento como o único meio de moksha. Moksha só é possível através desse conhecimento. Esse conhecimento, naturalmente, não é somente um conhecimento intelectual, teórico, acadêmico. Ele precisa criar raízes de tal modo que ele se torne um fato, uma realidade, entendeu?
alguma coisa livre de qualquer sombra de dúvida. Se eu sei o que eu sei, portanto, eu sou aquilo que jamais se modifica por qualquer experiência. Né? Então, conhecimento não é experiência. O autoconhecimento propicia ao Yanni um leque novo de experiências com o mundo, em relação ao mundo, independentemente das circunstâncias do campo. Mas não é por si uma experiência. Autoconhecimento, como alguns de vocês já devem ter ouvido eu dizer repetidamente, autoconhecimento é feito de conhecimento puro. Ah, não, mas tem um pouquinho de esoterismo. Né? Aí eu amei quando eu comecei a estudar com Paramartananda e ele diz, não existe nada, zero, de misticismo, não existe nada, zero de esoterismo com self-knowledge, com esse autoconhecimento, com Vedanta. Nada. Autoconhecimento é feito de compreensão pura, conhecimento puro, conhecimento que transforma a perspectiva do Jiva, transforma o seu sentimento, o seu senso de identidade. Mas ainda assim é conhecimento puro. É de vital importância saber que a felicidade refletida é inconstante devido à ação dos gunas, né? Os gunas se modificam constantemente, então essa felicidade refletida ela é inconstante, ela não pode ser mantida por muito tempo. Alguns yogis conseguem manter esse estado mental, né? Por períodos sempre mais longos, mas ainda assim se modifica, porque tudo em Nitya se modifica, né? Como nós sabemos. O corpo denso reflete, o corpo físico reflete o aspecto de existência da consciência. O corpo denso reflete o aspecto da existência. Ok. Então, o corpo denso, quando a gente vê um corpo físico do indivíduo, a gente diz assim, putz, mas o cara está ali, mas eu não vejo nenhum reflexo. Aí a gente diz assim, não, o corpo denso reflete um aspecto do ser. Qual é o aspecto do ser? É Ananta? Não, não é Ananta. Porque a gente sabe que o corpo físico, o corpo denso, é limitado. Ele é limitado por sua constituição, por sua forma, por seu peso, né? Por suas, né, propriedades, seus talentos, as suas, né, disponibilidades, etc. Então, o corpo físico ele não é representado por uma representação do Ananta, né? E ele, ao mesmo tempo, ele também não reflete a consciência, porque o corpo físico ele é inerte. Ele, por si, ele não brilha com a consciência. Como nós sabemos, é o corpo sutil que brilha ou reflete a consciência, né? Então, o corpo físico ele reflete somente a existência de Brahman, né? Que é Sati. O corpo sutil ele reflete a consciência de Brahman, né? E esse corpo sutil ele tem a potencial de refletir o aspecto ananta de Brahman, né? Quando a sua constituição se torna dominada por Sati. O corpo sutil reflete os aspectos Sat e Chit. O corpo sutil existe e ele é autoconsciente. A gente sabe que a mente de todos os jivas, elas desfrutam dessa consciência refletida. Todo ser, jiva é aquele objeto com a capacidade de perceber e conhecer e responder aos estímulos do seu meio ambiente. Então, todo ser vivo, ele é senciente, ele responde aos estímulos, ele é vivo, a gente chama um ser vivo, né? Então, os seres vivos, o corpo sutil, ele reflete a existência, ele reflete a consciência, e a gente sabe por quê. Porque tem um corpo sutil nessa barata. Como é que você sabe que tem um corpo sutil nessa barata? Porque a barata é inteligente. Mas como que ela é inteligente?
ela é inteligentemente desenhada, ela sabe como se proteger, sabe como procriar, ela sabe como se alimentar, entendeu? E ela sabe como se preservar. Ela é consciente, ela é um programa, ela é programada por Ishvara, ela é feita de inteligência e ela possui um corpo sutil que brilha nela e faz com que ela se mova através do conhecimento que é embutido nela, né? No seu corpo causal. Então, o corpo sutil se reflete os aspectos de existência e consciência. O corpo causal reflete os aspectos existência e Anandamaya Kosha. Olha que bonito, né? O corpo causal, e agora a gente tem que fazer uma pequena distinção aqui. O corpo causal reflete os aspectos Sat, existência. Porque naquele estado de Anandamaya Kosha, a gente sabe que a gente existe. Existe uma experiência de sono profundo, existe uma experiência de satisfação, bem-aventurança quase perfeita. Então, a gente sabe que a gente existe, né? Então, o corpo causal reflete a existência, reflete a bem-aventurança do sono profundo e a bem-aventurança do Sattva-guna, né? Do intelecto satívico, mas a gente tem que adicionar um outro comentário ali, que o corpo causal do Jiva, o Anandamaya Kosha, não caberia esse comentário, porque ele não colocou Anandamaya Kosha, colocou o corpo causal. Então, o Anandamaya Kosha, nesse caso, ele também refletiria no corpo sutil. Mas como está corpo causal, é justo dizer, reflete os aspectos Sat, Ananda, mas não reflete Chit, porque o corpo causal, muito embora a gente possa experimentar o sono enquanto no estado de vigília, entendeu? O sono consciente. O sono consciente é uma forma do corpo causal, né, sendo experimentado no corpo sutil, no estado de vigília, né, o intelecto satívico, ele experiencia esse Anandamaya Kosha, que é o estado do sono consciente, né? Por isso é que haveria um espaço ali para a gente explorar esse ponto. Não sei se vocês estão compreendendo onde é que eu estou navegando. Dá licença, professor Nagar. Podia retornar essa explicação? Desde o início? Não, só esse finalzinho. Ok. Aqui nós estamos dizendo que o corpo sutil, a gente sabe que o corpo sutil, ele é chamado sutil porque ele é constituído por muita sattva, ele é chamado sutil porque ele é sem forma, sem cor, entendeu? Ele é invisível aos olhos, né? Ao tato, ao cheiro, etc. Ele é extremamente sutil, mas ainda assim a gente sabe que ele existe. A mente a gente sabe que existe, as emoções a gente sabe que existe, mas nada disso, o intelecto a gente sabe que existe, mas a gente não consegue ver, tocar, cheirar, ouvir, nada, nenhuma dessas funções do corpo sutil, né? Então, o corpo sutil, ele é sutil, e esse aspecto da nossa experiência humana que reflete a consciência. Mas o corpo sutil, ele reflete, dentro dessa análise, somente dois aspectos de Brahman, entendeu? O corpo sutil, ele reflete o aspecto existência, que a gente sabe que o corpo sutil existe, justo? A gente sabe que a mente existe, a gente sabe que as nossas memórias existem, a gente sabe que as nossas emoções existem, né? Então, é a consciência refletida no corpo sutil, entendeu? Ela é uma demonstração de que dois aspectos meus estão refletidos através do corpo sutil. Esses dois aspectos é Sat and Chit. Sat and Chit, existência e consciência. Por quê? Eu sei que eu existo como mente, como intelecto, como emoções, como pensamentos, eu sei que tudo isso existe. Eu não posso
objetivar do ponto de vista tangível, físico, material, entendeu? Não existe forma, não existe cor, não existe nada disso. Mas ainda assim a gente sabe que tudo isso existe, né? Eu sei que eu existo como esse fenômeno chamado o intelecto, o jiva, né? E esse jiva é o reflexo de dois aspectos daquilo que eu sou como Brahman. E esse aspecto é a existência e a consciência, entendeu? Então, a existência e a consciência, elas se refletem no corpo sutil da consciência, né? O que eu teria, foi até bom retornar aqui, porque o corpo sutil, segundo essa análise, ele reflete dois aspectos de Brahman, a existência e a consciência. Mas caberia dizer que o corpo sutil também reflete Ananta, Satchitananda, entendeu? Porque o corpo sutil, quando ele é resolvido em Guna Sattva, como foi colocado aqui, ele se torna um refletor não somente da existência de Brahman, da consciência de Brahman, porque eu sou um ser consciente, mas do aspecto ilimitado de Brahman, da minha bem-aventurança quase perfeita, a minha felicidade, satisfação quase perfeita. Tá? Então foi bom a gente voltar, porque seria de melhorar esses comentários. O corpo sutil reflete os aspectos Sat, Chit e Ananda da consciência. Okay? O corpo causal, aí sim seria mais o caso de deixar como é. O corpo causal reflete o aspecto Sat, existência. A gente sabe que o corpo causal existe, a gente sabe porque a gente consegue rastrear os efeitos do corpo causal, que é o corpo sutil e o corpo físico, a sua causa, que é o corpo causal. A gente sabe da existência do corpo causal, ok? Então, o corpo causal, ele reflete dois aspectos da minha natureza como Brahman. Quais são esses dois aspectos? Um é Sat, a existência, e outro é Ananta, Ananta do sono profundo, nesse caso, ok? Um corpo causal, quando a gente entra no corpo causal, a gente entra naquele estado de sono profundo, de inconsciência, onde essa dualidade sujeito e objeto colapsa, não existe mais sujeito, não existe objeto, então a gente diz que existe esse mar, esse oceano indiferenciado de um vriti extremamente sutil chamado pranya, entendeu? E naquele vriti existe essa experiência de Anandamaya Kosha. Portanto, o corpo causal reflete o aspecto existência e o aspecto Ananta da consciência. O corpo sutil, o aspecto mais importante da nossa existência, tudo é importante. A gente diz, o corpo físico não reflete só nada, reflete só a consciência, só a existência, etc. Mas ainda assim, o corpo sutil, ele é mais importante porque ele reflete o quê? Ele reflete a existência, a consciência e a nossa natureza como Ananta. É por isso que a gente diz que o corpo sutil é o nosso instrumento primário. E se nós quisermos viver uma vida feliz, uma vida que seja conduzente ao autoconhecimento e ao moksha, a gente precisa cuidar muito desse corpo sutil. A gente precisa cuidar muito, né, desse corpo sutil. Naturalmente, o corpo sutil ele depende de um corpo físico em boa forma também, né? Se o corpo sutil for saudável, o corpo físico é saudável, o que vai acontecer com o corpo causal? Ele vai, se torna sempre mais saudável, né? Satívico, dármico, né? Populado por vasanas resultantes de pensamentos, contemplações, palavras e ações satívicas, né? Vão produzir vasanas, vão ficar reprogramando o corpo causal de tal modo que agora os meus três corpos são todos eles influenciados por Guna Sattva, decorrentes da assimilação, compreensão e assimilação desses conhecimentos dos Upanishads. Ajudou, Cardoso? Eu posso repetir também mais uma vez, querido. Tudo bem?
Alguém tem alguma dúvida? Oi, professor. Fiquei pensando aqui se a Ananda não está fora nessa análise do corpo sutil, porque é quando talvez o corpo sutil, enquanto mente e intelecto, esteja suspenso, no sentido de como está naquela satisfação plena, o intelecto fica suspenso. Eu não sei, fiquei pensando. Não. O corpo sutil, ele não suspende o intelecto, ele não suprime o intelecto, entendeu? O sono profundo suprime o intelecto e Samadhi Yoga suprime o intelecto, quando a pessoa entra em Nirvikalpa Samadhi, mas o corpo sutil satívico, ele brilha com Sattva, ele permanece alerta, o intelecto permanece alerta, e ele é um reflexo do aspecto existência, consciência e plenitude do ser. É por isso que a gente pode dizer que nós temos a possibilidade de desfrutar desse ananta experiencial no estado de vigília, entendeu? Senão a gente diria, não, só é possível no estado de sono profundo, no estado de Nirvikalpa Samadhi. Mas a gente sabe que a gente pode experienciar ananta toda vez que a gente obtém o que a gente quer. Quando a gente obtém os nossos objetos de desejo, a mente se resolve, o intelecto permanece cheio, pleno, entendeu? Ele continua ali. Tá? O corpo sutil, ele reflete os aspectos da existência, da consciência, e ele também reflete, né, através do Sattvaguna, também reflete o aspecto ananta de Brahman, da consciência. Alguma dúvida ainda, Betânia? Não, com relação à vigília, sim, porque daí eu já fiz exatamente isso que você falou sobre o corpo causal, aí pensei em Samadhi, pensei no sono profundo e pensei na suspensão do intelecto, mas em vigília a gente percebe essa felicidade, né? Experiencial. De fato, o que ocorre é que esse Anandamaya Kosha, ele só tem realmente valor espiritual no estado de vigília. E no estado de vigília, o que é o estado de vigília? É o estado que o intelecto está presente. A mente e o intelecto estão presentes no estado de vigília. E esse Anandamaya Kosha só tem realmente valor espiritual no estado de vigília. Quando a gente experimenta ele em Nirvikalpa Samadhi ou em sono profundo, a gente entra e sai nesses estados frequentemente e a gente não cresce espiritualmente. Algum de vocês deve ter ouvido a história, anos atrás, quando eu encontrei um cara de New York que era um líder de uma banda de rock and roll, de música pop inglesa, um inglês muito rico. Na época, ele viajava em todo mundo, só ia para hotéis 5 estrelas em toda parte. Ele devia ter uns 35 anos quando eu encontrei ele. Eu estou falando de 6 anos atrás, quando eu fui, 6, 7 anos, quando o primeiro encontro que eu fiz com o Ramji, no Oregon. E esse cara, ele espontaneamente, ele entrou num estado de Nirvikalpa Samadhi, inesperadamente, aí ele começou a explorar um pouco, aí ele viu que ele tinha uma tendência, uma vasana, de entrar em Nirvikalpa Samadhi, Aí ele procurou um centro budista e começou a participar e compartilhar a sua experiência. E ele começou a ser adorado, idolatrado lá, porque os monges e os participantes lá praticavam meditações há anos e décadas sem jamais conseguir entrar no Nirvikalpa Samadhi, né? Sem vergonha que seja por 2 minutos, e aquele cara ali entrava em Nirvikalpa Samadhi como se ele estivesse entrando no cinema, entendeu? Comendo pipoca. Então ele foi idolatrado, ele foi colocado no pedestal e o cara começou a viajar e ele entrou naquela onda que ele fosse iluminado. Assim, todo mundo está dizendo que eu sou iluminado, então eu devo ser iluminado. O que aconteceu? Ele começou a receber esse punha,
né, de validação, de apreciação, de reconhecimento das pessoas ao redor dele. Agora, não somente ele era aquele líder de uma banda pop, entendeu? Com seguidores em diversas partes da Europa e talvez nos Estados Unidos, eu não lembro bem, milhares de pessoas que adoravam ele. Agora, no mundo espiritual, ele estava lá em cima, no topo da montanha, e todo mundo adorando ele, dizendo: você é o guru, você é o líder aqui, etc. E ele constantemente. Eu passei uma semana com esse cara no mesmo hotel, a gente teve conversas ótimas. Eu ofereci para ele tantos satsangs que o cara passou a me amar, me apreciar tanto, mas depois a gente perdeu o contato. Esse cara, ele me dizia que depois que ele tinha visto, compreendido e desenvolvido o talento de entrar em Nirvikalpa Samadhi rapidamente, antes do show começar, ele dizia para os colegas dele da banda, ele dizia: me dá 10 minutos que eu vou fazer a minha coisa aqui. Aí, em vez de ir para lá para ele tomar alguma droga, porque os músicos, em geral, eles gostam de tomar droga antes de começar o showtime, ele ia lá, sentava, meditava e entrava em Nirvikalpa Samadhi. Ele entrava em Nirvikalpa Samadhi e depois de 10, 15 minutos ele levantava, ele me dizia que a mente dele era tão purificada, tão fresca, entendeu? Tão reflexiva, que ele entrava no palco, pegava a guitarra dele e os shows dele eram maravilhosos, entendeu? Eram muito mais potentes, muito mais brilhantes, espontâneos, vivos, etc. Por quê? A mente do cara estava ali que qualquer que fosse o talento dele iria se expressar de melhor modo possível, entendeu? Então ele me contou todos esses detalhes. Aí ele me contou que no meio de tudo isso ocorreu que apareceu uma mulher na vida dele, sabe aquela mulher quase perfeita, fisicamente maravilhosa em todos os sentidos, hein? Fresca, jovem, bonita, tudo, né? E aí ele falou: putz, eu sou famoso espiritualmente, famoso, né? Socialmente, famoso economicamente, famoso musicalmente, né? E agora Ishwara me manda essa coisa perfeita na minha vida, uma namorada, né, perfeita aqui, né? Aí ele começou esse relacionamento com ela. E foi indo, aí começou o problema. Os problemas dele começaram ali. Ele começou a ter conflito com ela, e ele começou a desconfiar que tinha alguma coisa errada, alguma coisa que não era realmente, não fazia muito sentido do ponto de vista da iluminação do budismo, entendeu? Aí ele começou a ter esses conflitos, aí para piorar a situação dele, o que ocorreu? A namorada dele deixou ele, cara. Quando a namorada dele deixou ele, o que aconteceu com ele foi uma coisa mais inesperada possível. Ele simplesmente colapsou. Pá! Sabe, alguma coisa que foi feita de barro, mas não secou ainda está um pouco úmida, quando bate no chão, se espatifa, o cara espatifou. Espatifou e entrou numa depressão profunda. Aí foram passando os dias, as semanas, os meses, ele teve que abrir o jogo com a turma dele e dizer: olha, me desculpa, foi um engano, eu caí nessa história. Ele me disse tudo isso, dia após dia, compartilhando tudo isso. Ele tinha entrado no Vedanta, tinha conhecido James, estava apaixonado pelo Vedanta, entendeu? Eu comecei a ajudar ele naqueles dias, compartilhando a minha experiência entre a minha realização e o meu conhecimento distintivo entre experiência e conhecimento, entendeu? Isso que a gente está fazendo hoje aqui. Então, ele teve que dizer para todo mundo que não era bem assim, ele não era iluminado, etc. E ele foi saindo devagarzinho daquela depressão e até que encontrou o Vedanta. E eu perdi contato com ele, eu não posso dizer mais nada a respeito dele. Mas isso serve para ilustrar o fato de que essa experiência que ocorre no corpo sutil, entendeu? É uma indicação da nossa natureza. Nós podemos compreender aquilo que nós somos através do reflexo daquilo que nós somos. A gente pode, como se diz? Trace back, rastrear. A gente pode rastrear
o reflexo, a origem, né? Etc. Mas se a gente depende desse reflexo, né? A gente sabe que tudo isso é temporal e isso não é a iluminação. Agora eu me lembro mais ou menos por que eu contei essa história. Por causa dessa distinção entre experiência e conhecimento. Se você desenvolve essa mente satívica, se você desenvolve essa habilidade de entrar em Nirvikalpa Samadhi, entendeu? E sair daquele estado com uma mente satívica, porque não é que o Nirvikalpa Samadhi não ofereça valor espiritual. Os yogis tendem a dizer que Nirvikalpa Samadhi é o melhor purificador da mente. Ninguém sabe. Nós dizemos que o Karma Yoga é o melhor preparador, purificador, mas que Jnana Yoga é ainda mais potente do que o Karma Yoga para fada purificar a mente. Tá? Os yogis dizem que é Samadhi Yoga, porque quando você entra em Samadhi Yoga de novo, quando você retorna do Samadhi Yoga, o que ocorre com sua mente? Ela é tão satívica, ela é tão pura, entendeu? Que você, mesmo se você não souber tocar a guitarra, de repente você pode dar um show, né? Como piada, né? Naturalmente, os nossos talentos, eles são, né, amplificados, né? A nossa capacidade intelectual, os nossos talentos, etc, etc. Então, purifica-se a mente. Mas qual é o problema do Samadhi Yoga, do Nirvikalpa Samadhi? É porque as pessoas que procuram, que dizem, o primeiro problema do Nirvikalpa Samadhi é que leva uma vida ou vidas para desenvolver essa vasana que nos propicie de novo e de novo essa experiência de Nirvikalpa Samadhi. Leva tempo para sempre, muito. Se você não tiver já uma vasana bem constituída, pode levar a sua vida inteira ou vidas. Entendeu? E a gente tem essa ideia de que não, iluminação é Nirvikalpa Samadhi, mas não. Por quê? Porque quando você começa a entrar naquele estado de Nirvikalpa Samadhi, quando você volta, a sua mente é super satívica. E aí o que você faz? Você começa a utilizar essa mente satívica para expor os seus insights, as suas compreensões sobre diversos aspectos da vida. Você começa a relatar a sua experiência de paz, de ananda, de amor, isso e aquilo, entendeu? E a pessoa permanece nesse estado experiencial e ela sabe que tudo isso depende dessa experiência, entendeu? Portanto, eu tenho que de novo retornar ao meu estado de Nirvikalpa Samadhi, entendeu? A mente sai muito satívica daqueles samadhis prolongados. Mas o que você vai fazer com a mente satívica? Você vai ter uma mente muito mais capaz de compreender fenômeno, capaz de reproduzir noções e conceitos a respeito da espiritualidade, a respeito da sua experiência, mas se você não utilizar aquela mente satívica para aplicar os conhecimentos dos Upanishads até que você compreenda que você não é essa condição satívica, nenhum yogi quer fazer isso, porque os yogis partem do pressuposto de que eles são iluminados, porque eles possuem uma mente satívica. Embora eles saibam que aquela mente satívica, ela requer constante manutenção, constante, de novo, entendeu? Mais e mais, Nirvikalpa Samadhi. Então, por isso que eu acabei contando essa história. O Arlindo, o Henrique ergueu a mão. Sim. Oi, Arlindo. Oi, Henrique. Olha, essa história que você contou me fez lembrar a história do Ajasanti, que ele conta, né? Sim. Que também ele teve o primeiro, digamos assim, despertar, e ele também se envolveu com uma mulher também. E ele acabou se separando da esposa dele? Ele conta esse porque teve dois, digamos assim, dois despertares, um com 22, 23 anos e outro com 30 e pouco, 32. Ah, tá. Não, então não separou. Depois, né? E ele conta de que entre esse intervalo, ele percebeu de que ele ainda tinha que trabalhar esse corpo sutil, porque tinha ainda muita vasana, e aí teve uma relação também com uma mulher, e ele relata que foi o pior
não tem o pior momento da vida dele, né? Que teoricamente ele poderia dizer que seria o melhor, né? Porque aí ele teve que voltar para trás, rever esse corpo sutil, trabalhar, e aí depois teve aos 33, 32 anos que ele chama do despertar mais profundo, definitivo, sei lá, né? Sim, É muito interessante isso, né? Porque quando mostra essa parte, a importância de você ter ele fala da harmonização, né, completa, né? Se não tá, a gente não está harmonizado, o corpo sutil ainda não está. A gente pode ter, é muito interessante aí, muito similar a esse rapaz aí, né? Sim, sim. O mundo espiritual é cheio de noções experienciais da iluminação, entendeu? Eu conheço bem o Adyashanti, eu participei de diversos retiros com ele, eu apreciei muito ele 20 anos atrás, naquele período ali, quando eu morei nos Estados Unidos, né? Eu conheço muito bem a linha dele, de onde ele vem, e o que ele propaga, muito embora eu não tenha visto nada dele já há mais de 15 anos, 10 anos, 15 anos. Mas é assim. Obrigado, Henrico, pela compartilhar. Então, vamos entrar aqui no conhecimento, em oposição ao aspecto experiencial do Anandamaya Kosha. Esses versos discriminam a felicidade experiencial da felicidade da consciência, que é a natureza da consciência. É de vital importância saber que a felicidade refletida é inconstante devido à modificação constante dos gunas. O corpo denso reflete o aspecto da existência, o corpo sutil reflete o isso a gente já viu. Então, vamos entrar no campo das dúvidas. Se vocês não tiverem dúvidas, tem alguém aqui que tem uma dúvida que vai nos ajudar com dúvidas. A dúvida é, quando eu nego as coxas, eu deveria sentir a bem-aventurança da consciência. Mas não experimento nada, nem mesmo a consciência. Então, o questionador aqui diz, mas eu estou negando todas as minhas experiências. As coxas nada mais são do que essas dimensões experienciais, né, humanas, todos esses tipos diferentes de experiências humanas com as quais nós nos identificamos e nos definimos, né? Então, isso são os coxas com as bainhas. Quando eu nego todas as minhas experiências como objetos, alguma coisa que ocorre em mim, mas que não pode ser eu, quando eu vou negando todas as coxas, eu deveria sentir a bem-aventurança da consciência, né? Por quê? Porque os Upanishads e o texto diz que a natureza da consciência é a bem-aventurança, né? A natureza de Brahman é existência, consciência e bem-aventurança. Então, se eu nego todos esses objetos de experiências, se eu nego todos os coxos, eu deveria sentir o quê? Eu removi tudo aquilo que é o não ser e agora eu permaneço como o ser, né? Quando eu nego tudo isso, eu deveria sentir essa bem-aventurança, que é a minha natureza como consciência, mas ao invés disso, não, eu não experimento nada, eu nem mesmo experimento a consciência. Então, isso é muito interessante, porque a gente precisa compreender, né, que o propósito de negar tudo aquilo que ocorre dentro do âmbito da minha existência como consciência não é experienciar a consciência, não é experimentar a consciência, porque a consciência não é um objeto de experiência, não é um objeto de consciência, de conhecimento. Entendeu? Então, o objetivo de fazer toda essa discriminação é desfazer essa sobreposição, desfazer essa confusão entre eu, a consciência, e as minhas experiências através do intelecto do Jiva. Eu, a consciência, aparentemente me confundi com as minhas experiências através do meu Jiva. Portanto, eu preciso fazer essa distinção entre eu e os 5 coxas, os 3 corpos, todos os estados, tudo. Eu tenho que discriminar tudo como não ser, de modo que eu possa isolar a minha consciência e existência
livre e independente de todos esses níveis de experiência. Então, o objetivo de tudo isso não é experimentar a consciência, não é experimentar nada mais coxa, é simplesmente desfazer essa confusão, essa sobreposição de Satya e Mithya, entendeu? Eu tenho que permanecer como Satya e não imaginar que Satya seja Mithya ou vice-versa. Então, quando eu nego as coxas, eu deveria sentir a bem-aventurança? Não. Não, você simplesmente está negando para resolver esse problema de tal modo que você compreenda que você é a consciência, que você é a existência, cuja natureza é a bem-aventurança. Mas isso não significa que você vai experimentar bliss, vai experimentar, entendeu, a consciência ou isso aqui. Não. Você vai saber simplesmente quem você é, o que você é. Você vai saber que a sua natureza é livre de limitação, porque existe somente você, tudo é somente a consciência, aparecendo como uma infinidade de nomes, cores e formas. Então, de qual modo a gente pode desfrutar desse Ananta não experiencial? Porque, no final das contas, a gente só está no mundo, nessa busca espiritual, porque a gente quer um benefício experiencial. Né? Se não existisse algum benefício experiencial, eu jamais estaria aqui. Ah, não, então simplesmente é filosofia, simplesmente é conhecimento teórico, acadêmico. Né? Não, eu quero um benefício experiencial. Existe sim um benefício experiencial, mas esse benefício experiencial não é necessariamente ou não é limitado a esse reflexo da consciência numa mente resolvida através do autoconhecimento. Não é limitado nisso. Como é que a gente vai explicar isso? Talvez um dos modos de compreender isso é a diferença entre conhecimento e experiência. Todos nós sabemos um pouco de matemática. Todos nós sabemos que 2 mais 2 fazem 4. Né? 2 plus 2 equal 4. Né? 2 mais 2 é igual a 4. Todos nós sabemos isso. É um conhecimento firme. Ele é direto. Ele é assimilado, integrado em meu intelecto. Eu sei que 2 maçãs mais 2 maçãs, eu tenho 4 maçãs e eu vou pagar por 4 maçãs quando eu passar na caixa. Né? Então, não tem nenhuma dúvida a respeito disso. Então, eu tenho esse conhecimento. 2 mais 2 são 4. Agora, quando eu não estou contando 2 maçãs mais 2 maçãs, quando eu não estou contando R$2 mais R$2, quando eu não estou pensando em 2 mais 2, aonde é que está esse conhecimento? Será que eu perdi o conhecimento? Se eu não ficar lembrando a mim mesmo todo o tempo, 2 mais 2 são 4, 2 mais 2 são 4, será que esse conhecimento ele pode ser esquecido, ele pode ser perdido, se ele não for exercitado constantemente? Não, naturalmente não. Eu sei que 2 e 2 são 4, eu tenho confiança total nessa compreensão, nesse conhecimento, entendeu? E esse conhecimento é livre de dúvida, não requer revisão, não requer recordar, memorizar, relembrar, etc, etc. Ele é um conhecimento sempre presente. Agora, imagina se, para eu me beneficiar desse conhecimento, 2 mais 2 são 4, eu tivesse que manter ele na minha mente todo o tempo. 2 mais 2 são 4, 2 mais 2 são 4. Minha mente estaria ocupada com alguma coisa que não abriria espaço para outros pensamentos, outros conhecimentos, né? Outras contemplações. Então, quando a gente sabe diretamente, imediatamente, que aquilo, e a gente sabe isso não necessariamente através do reflexo da consciência numa mente satívica, porque isso por si, ele não permite esse conhecimento claro, firme, porque eu vivi isso por muitos anos e ainda assim faltava os Upanishads, faltava o Vedanta para clarear, esclarecer
essa compreensão, eu sabia que eu era o ser, eu era a consciência, mas ainda assim esse conhecimento não era claro. Quando a gente sabe, com total clareza e firmeza, através da lógica como apresentada pelos Upanishads, uma lógica que cancela todas as dúvidas a respeito daquilo que eu sou, quando a gente sabe isso tal qual 2 e 2 são 4. Portanto, eu não preciso de nenhuma outra forma, outro exercício intelectual para manter esse conhecimento, porque é um conhecimento direto, firme, claro e sempre presente. Então, esse conhecimento, Aham Brahmasmi, ele é muito mais bem assimilado, não através do aspecto experiencial, do reflexo da consciência no meu intelecto satívico, ele é muito mais assimilável e retido através da compreensão intelectual dos ensinamentos do Vedanta, como apresentados nos Upanishads, pelas escrituras do Vedanta. Quando a gente vai seguindo tudo aquilo, a gente vai compreendendo, essa é a minha real identidade, essa é a minha real natureza. 2 e 2 são 4. Aham Brahmasmi, eu sou o ser. Tudo é somente o ser. A minha natureza é não dualidade. Existe somente a consciência, existe somente a consciência, a existência. Então, esse conhecimento, ele não é limitado ao reflexo da consciência numa mente satívica, muito embora esse conhecimento ele só é realmente assimilado e retido se a mente for muito satívica e essa mente utilizar essa capacidade intelectual satívica para contemplar e refletir sobre essas declarações do Upanishads, como apresentadas pelos Upanishads, com a ajuda de um professor competente. A gente precisa, sim, de uma mente satívica, mas a gente não quer uma mente satívica para ficar curtindo o reflexo da mente sativa e depois ficar dizendo, eu sou esse reflexo, eu sou esse barato, eu sou êxtase, eu sou amor incondicional, eu sou bliss, eu sou... Não, você não é nada disso. Você não é nada desses fenômenos objetos. Aquilo que nós somos é a consciência original, é a consciência pura. Então, essa compreensão, ela só pode realmente ser obtida e retida se nós entrarmos, através de uma mente já qualificada para Vedanta, entrarmos nesse processo de ouvir, refletir, contemplar, refletir, ouvir de novo, reler, ouvir, refletir, contemplar, resolver dúvidas, ir assimilando, resolvendo as dúvidas, até que essas declarações dos Upanishads sejam fatos para nós, e não menos, não mais hipóteses. Ok? Então, nós precisamos, sim, de uma mente satívica. Essa mente satívica, ela irá nos propiciar diversas experiências bonitas, lindas, maravilhosas, místicas, que no mundo do Neo-Advaita eles chamam de awakening, despertar, isso e aquilo. Eu tive... Você vai no website, no tempo que eu conheci o Adyashanti, eu fiquei impressionado com ele, você vai no resumê dele, assim, como foi meu awakening? Páginas e páginas de experiências místicas. Você andava lá no website, naquele tempo eu acho que não tinha nem website ainda, da Gangaji. Quem é você? Como é que você é iluminado? Assim, eram vídeos, cassetes, coleções e coleções de vídeos, cassetes, e ela descrevendo todas as experiências místicas dela, que era o seu certificado de iluminação. Mas a iluminação não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com experiência. A iluminação é feita de conhecimento puro. Vocês veem a dificuldade de aceitar o fato de conhecimento, entendeu? Em sua pureza, compreensão, 2 mais 2 são 4. Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, cuja natureza é a existência, consciência infinitamente não limitada. Uma vez que esse conhecimento é bem assimilado, firme e retido, o que ocorre com a mente do Yanni? Vocês já ouviram falar disso diversas vezes, né?
Ocorre que a mente do Jnani naturalmente desenvolve mais sattva. Por quê? A auto-ignorância é a fonte que produz mais e mais perturbação mental derivada de rajas e tamas, entendeu? Preocupações, antecipações, eu quero isso, eu não quero aquilo, eu preciso disso, preciso... Então, tudo isso são rajas e tamas. Uma mente condicionada por excesso de rajas e tamas é uma mente incapaz de realmente assimilar e reter esses conhecimentos referentes à nossa real existência. Então, o que ocorre com a mente do Jnani? Ocorre que esse autoconhecimento, ele resolve a mente do Jnani, ele resolve a mente do indivíduo de tal modo que esses rajas e tamas excessivos, eles simplesmente vão sendo regulados, eles são mantidos em suas devidas proporções e a mente se torna mais satívica. E o Jnani, naturalmente, ele vai curtir de dois tipos de Ananda Maya Kosha. Ele vai curtir do Ananda Maya Kosha experiencial, quando ele quer. Ele diz assim, vamos curtir um pouco de Ananda Maya Kosha original? Ok. Oh, yes, eu estou aqui refletindo nessa mente satívica. Que satisfação, que bem-aventurança quase perfeita. Entendeu? Mas ele pode simplesmente, quem se interessa com esse Ananda Maya Kosha experiencial, entendeu? Aham Brahmasmi, eu sei, essa é a minha natureza, nada pode me afetar, nada me modifica, nada me impacta. Eu vou curtir a minha bem-aventurança como? Através dessa convicção de conhecimento a respeito daquilo que eu sou. A respeito daquilo que eu sou, que nada pode ser adicionado, aquilo que nada pode ser subtraído de mim. Né? Então, o Ramji ele costuma colocar esse Ananta do Jnani como um sentimento of confidence, self-confidence. Às vezes eu gosto de descrever assim, esse Ananda Maya Kosha do Jnani, ele pode curtir o reflexo. O reflexo é um barato, gostoso, sentir uma mente sativa, que belo, que maravilha, isso aqui. Mas tomar cuidado para você não desenvolver uma vassana, uma necessidade, uma dependência. Aí a gente entraria num campo de que existem Jnanis que possuem uma vassana para o Ananda Maya Kosha experiencial. Esses são os Jnanis e Yogis. Eles são Jnanis, mas eles têm uma vassana, entendeu? Esperando sempre que não seja uma vassana vinculante, entendeu? Mas o Jnani, per se, ele não precisa do Ananda Maya Kosha experiencial. O Ananda Maya Kosha, como diz o Ramji, é essa sensação, eu gosto de colocar em termos de paz, contentamento e confiança de que nada realmente pode te afetar. Por quê? Porque a minha real natureza não é a construção corpo-mente, a minha real natureza e identidade é a consciência, existência, cuja natureza é um sem nada mais, um sem o outro. Totalmente sem fronteiras. Eu sou aquilo que pervade tudo, que permeia tudo, eu sou aquilo que concede existência a tudo, e ainda assim eu sou livre de tudo, e tudo depende de mim, portanto não existe nada a temer, nada a preocupar, etc, etc. Então, esse é o Ananda Maya Kosha não experiencial do Jnani, que é uma forma de experiência. O ser não pode ser experimentado. Esse Ananda Maya Kosha é uma forma diferente de experienciar o mundo, porque você experiencia o mundo a partir dessa perspectiva de plenitude referente àquilo que você é. Você experiencia o mundo livre daquela aflição da minha implenitude, incompletude que necessita de tantas coisas, entendeu? Como meio de me resolver. Ficou claro esse ponto? A diferença do Ananda Maya Kosha experiencial e Ananda Maya Kosha intelectual, se a gente quiser colocar em termos de intelectual, a convicção firme a respeito daquilo que eu sou.
Se você está feliz e de repente se torna infeliz, vou ver aqui, a dúvida é baseada na ideia de que moksha é experiencial. Sim. O moksha não é experiencial. A ideia de negar, se eu nego as coxas, negado significa que o corpo sutil é conhecido por não ser real, ou seja, tem um comentário ali, eu não quero entrar nisso porque tem um comentário ali que foi infeliz. Esse comentário, já que eu estou falando isso, eu vou ter que elaborar um pouco. Eu li esse verso antes. Quando eu nego as coxas, eu deveria sentir a bem-aventurança da consciência, mas não experimento nada, nem mesmo a consciência. Então, ali estava dizendo o quê? Quando eu vou rejeitando as coxas, todas as minhas experiências como aquilo que eu sou, eu não experiencio a bem-aventurança, eu não experiencio a consciência, né? Eu não experiencio nada, qual é o propósito de fazer isso? Então, eu expliquei qual é o propósito de fazer isso. Agora, nesse comentário, diz, a dúvida é baseada na ideia de que moksha é experiencial. Sim. Se o meio refletor, corpo sutil, for negado, eu estou negando o refletor, eu estou negando todas as coxas, inclusive o corpo sutil. Se ele for negado, acredita-se que a experiência da felicidade deve desaparecer. Mas negado, mas não é. Esse comentário é que não é relevante a esse verso, entendeu? Se o meio refletor, o corpo sutil, é negado, eu estou negando as coxas, eu nego o corpo sutil. Então a pessoa, o inquiridor, acreditaria que a experiência da felicidade deveria desaparecer, mas isso não é relativo, isso não é o que o verso estava apontando. Então, não há nada inerentemente inútil na felicidade experiencial, como eu disse antes, exceto que ela aparece, desaparece, e ela é em constante flutuação. Esperar que dure, esperar que ela seja permanente é tolice. Se você está feliz e de repente se torna infeliz, você fica infeliz por ter se tornado infeliz. Esse é um bom ponto, né? Eu conheço pessoas que experimentaram a iluminação experiencial espontaneamente, sem saber de onde que elas chegaram. Naturalmente, elas chegaram através de alguns punhas espirituais, esforços, sadhanas espirituais, e a pessoa teve aquilo que eles chamam de despertar no mundo espiritual, e ela começou a sentir totalmente nova, uma pessoa diferente. Eu conheci diversas pessoas que tiveram essa experiência, algumas por meses, algumas mais de 2 vezes, e depois elas saem daquele estado mental. São estados mentais, são punhas espirituais que se manifestam, né? Então, se você vive naquela felicidade e de repente se torna infeliz, você vai ficar muito puto da vida por ter se tornado infeliz. Eu encontrei pessoas que diziam, não, acabou a minha iluminação, eu fiquei assim 3 semanas. Você deve ter ouvido falar de uma amiga minha lá de Seattle, uma das minhas primeiras, quando ela soube que eu estava dando satsang nos velhos tempos, ela veio para o meu satsang, ela veio para reclamar. Ela veio para mim, porque eu fiquei iluminada por 3 semanas, mas aí um dia eu acordei, quando manhã eu falei assim, merda, tem que trabalhar. Quando ela falou merda, tem que trabalhar, ela falou assim, que isso, essa palavra, esse sentimento, essa atitude, ela tinha desaparecido da minha vida por 3 semanas, agora eu acordo de manhã eu digo, merda, tem que ir para o hospital trabalhar, ela era uma enfermeira, né? Então, o que aconteceu com ela? Ela ficou muito infeliz porque aquele estado mental de felicidade passou, terminou, se modificou, né? Portanto, se eu me identifico com o meu estado mental, se eu me identifico com a minha felicidade, e de repente a minha felicidade, o meu estado se modifica e eu me torno infeliz, eu vou ficar infeliz por ter me tornado infeliz. É isso que eu encontrei em algumas dessas pessoas. Pessoas que se tornaram amargas, entendeu? Bitter, putas da vida, entendeu? De mal com Deus, porque deu esse estado, essa condição mental de bem-aventurança e depois me tirou, né, disso, né? Uma pessoa iluminada não fica infeliz quando a felicidade se transforma. Uma pessoa com autoconhecimento, uma pessoa que sabe o que ela é, sabe que aquilo que ela é não é um objeto de experiência, não é um estado experiencial, não é um estado mental,
Uma pessoa autorrealizada, uma pessoa com conhecimento firme a respeito daquilo que ela é, uma pessoa com conhecimento do ser, não com a experiência do ser, uma pessoa iluminada, entre aspas, ela não fica realmente infeliz quando a sua felicidade se transforma em infelicidade. Por quê? Ela não está identificada com sua condição mental. Isso é que distingue o Jnani dos gurus modernos. Os gurus modernos se sentem iluminados na medida que as suas mentes são satíricas, reflexivas, etc. Entendeu? Mas o Jnani, mesmo quando a sua mente se modifica, ele não se torna infeliz, entendeu? Porque ele não é identificado com a sua condição mental. Eu sei que 2 e 2 são 4. E aí eu tenho que fazer tantas outras coisas, eu passo um mês sem pensar em 2 e 2 são 4. Aí, quando chega um momento, eu falo, eu preciso de um conhecimento que é essencial agora para resolver um problema. Eu preciso saber quanto é 2 mais 2. Aí, imediatamente, o conhecimento é presente, é bem estabelecido na minha mente, assim, não, esse problema está resolvido. Né? O Jnani, ele pode passar por uma infinidade de outros problemas. Entendeu? Ele pode se divorciar, ele pode falir, ele pode perder tudo, ele pode ficar doente, né? Ele pode ser assassinado, torturado, mas ele vai ter esse conhecimento, 2 e 2 são 4, sempre firme e presente para ele. Então, esse conhecimento, Aham Brahmasmi, é aquele que protege o Jnani de todas as adversidades. As adversidades não são controláveis, mas quando esse conhecimento é sempre presente, entendeu? O Jnani tem esse escudo, esse Anandamaya Kosha não experiencial, derivado dessa convicção de autoconhecimento. Ele não se identifica com seus estados, não se identifica com as suas experiências, portanto, ele não tem medo de navegar no mundo e experimentar diversas coisas, entendeu? De entrar e até mesmo brigar e lutar e sair, fazer o que... Você não pode imaginar uma pessoa mais briguenta do que Osho Rajneesh. Eu passei mais ou menos 10 anos da minha vida em torno a ele. O cara, ele era um polêmico, ele queria brigar, ele queria discutir, queria argumentar e provocar o tempo todo. Entendeu? A personalidade do indivíduo é a personalidade do indivíduo. E assim, tantos outros Jnanis, entendeu? Um outro Jnani curioso também é um Jnani que tinha uma condição mental muito negativa, muito embora ele fosse autorreconhecido, era o U.G. Krishnamurti, não J. Krishnamurti, U.G. Krishnamurti. O cara, ele tinha uma personalidade, um temperamento muito difícil, muito negativo. Só para vocês terem uma ideia, o karma dele, do temperamento dele, o quanto difícil ele era, e ele dizia claramente, a esposa dele se suicidou anos depois, entendeu? De décadas de relacionamento com ele, e ele não era ainda, ele não tinha acontecido ainda a iluminação, a iluminação dele, ele era um cara tão estranho e negativo, a iluminação dele ele chamava de calamidade, não chamava de iluminação ou despertar, ele chamava de calamidade. Alguém conhece o U.G. Krishnamurti? Você conhece, Alex? Eu sempre achei preciso, mas ele tinha uma visão meio pesada de tudo mesmo. Ele é muito negativo, né? Muito negativo. Não, ele tinha uma personalidade horrível. Mas isso é para apresentar alguns exemplos extremos do que o Jnani é aquele que sabe o que ele é, independentemente do seu temperamento, da sua personalidade, do seu programa, da sua mentalidade, etc, etc. Daniele, você é da onde, querida? Abre para ela, Marcelo, que ela está com dificuldade.
eu ver se eu consigo. Não. Deixa eu ver se eu consigo abrir o seu microfone. Ativou. Ah, ok. Eu sou de São José dos Campos, São Paulo. Ah, que coisa curiosa. Eu morei ali pertinho. Eu passei um ano num sítio entre São Francisco Xavier e Monteiro Lobato. 5 anos atrás, 6 anos atrás. Já. 6 anos atrás. Conheço São Francisco, é pertinho aqui. Eu fazia compra em São Francisco Xavier, em São José dos Campos. Já. Legal, seja bem-vinda, tá? Obrigada, professor. Ok. Do tempo, o próximo verso é o verso 12. É verdade que as coxas são experienciadas e, na sua ausência, não há experiência de objetos, mas considere o testemunho do nada. Essa é uma outra análise muito bonita que a gente vai deixar para a semana passada. Semana passada ou semana futura? Semana que vem. Ok. Alguém tem alguma coisa a dizer? Algum comentário, alguma contribuição? Eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero agradecer principalmente não a todos vocês pela oportunidade de compartilhar esses ensinamentos. Quero agradecer a vocês que têm contribuído também com doações. Elas têm sido muito importantes para mim, principalmente agora que eu vou fazer uma outra reviravolta na minha vida. Vocês não acreditam que eu estou voltando para o Brasil, né? Apesar de toda essa crise louca que está existindo no Brasil e no mundo, né? Eu vou pular como a gente chama, tem uma expressão no inglês, vou pular da frigideira quente para o fogo, né? Aqui está uma frigideira quente, eu vou pular no fogo do Brasil. Então, eu agradeço pela oportunidade e pela contribuição, as doações de vocês, de coração, ok? E se alguém tiver alguma outra questão, a gente pode falar sobre isso. Se não, a gente se vê semana que vem. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you a vocês. Então, obrigado a todos vocês. Até a próxima. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também.
Namaskaras.